você guarde no coração e que elas sejam úteis para a sua vida. A primeira delas é o seguinte: Jesus realmente existiu. Foi um personagem histórico, real, visível e que viveu neste mundo. Diferente de muitos pensadores do período liberal, do período do liberalismo teológico, que afetou a igreja no século XVIII, que negavam a existência de Jesus, inclusive negavam seus milagres, porque não criam no aspecto sobrenatural. Podemos ter certeza que Cristo é um ser histórico e humano que viveu entre nós. Cuidado com os discursos que você encontra aí pela internet, de falsos pregadores que falam de um Jesus apenas como ser moral, político e revolucionário. Ele não é apenas um ser moral, político e revolucionário. Ele é o Deus encarnado que invadiu esse mundo. Ele é um Deus encarnado. Cuidado com a versão barata de Jesus que discursam por aí. Cuidado com o discurso de um Jesus medíocre, apenas um Senhor que busca, por meio de medidas políticas, revolucionar o lugar onde vive. Não. Ele é o Deus encarnado, o Deus sobrenatural que invadiu este mundo, morreu em nosso lugar e agora está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E há de julgar os vivos e os mortos. Jesus é um ser histórico, verdadeiramente existiu, mas ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus encarnado. Alguém pode dizer, mas é inconcebível todos esses aspectos sobrenaturais, essas coisas miraculosas demais. Vai contra a razão, vai contra a ciência. Nossa preocupação não é ser provado pela ciência, nossa preocupação é ser fiel ao que Deus revelou em sua palavra. Em sua palavra. É para isso que fomos chamados, a crer na mensagem das Sagradas Escrituras. Jesus verdadeiramente existiu. Verdadeiramente. E é por isso que nós estamos aqui. Você crê nisso? Nós devemos crer na historicidade do Filho de Deus, porque nós temos provas para isso. Existe um livro que eu recomendo para quem gostar desse assunto, né? De Joseph McDowell, Evidências que Exigem um Veredito. São uma série de argumentos que ele levanta provando a historicidade do Senhor Jesus, que ele verdadeiramente existiu na Galileia e viveu entre nós. É um livro muito bom para quem gosta desse assunto, que envolva a veracidade histórica do Senhor Jesus. Ele sim, é um Senhor soberano e que viveu no meio do seu povo. Segunda lição: Jesus cumpriu satisfatoriamente todas as exigências da lei, ao viver em santidade, a morrer pelos pecados e ressuscitar dentre os mortos. Desse modo, hoje podemos desfrutar de tão gloriosa salvação e fazer parte da família de Deus, ou seja, a sua igreja. Hoje só é possível nos reunirmos aqui porque Cristo morreu em nosso lugar. E é essa a mensagem de libertação que nós precisamos ouvir. Os pecados, nossos pecados, que são afrontas a Deus, foram cumpridos na pessoa de Jesus. Ele viveu perfeitamente e aplacou a ira do Pai. Daqui o sentido da palavra propiciação, alguém que segura a ira de alguém. Jesus propiciou, ou seja, ele satisfez a justiça de Deus para que hoje nós fôssemos justificados. Ou seja, eu e você não fomos salvos porque nós cumprimos toda a lei, porque ninguém cumpre. Ninguém aqui foi salvo por obras porque é bom demais. Não. Ninguém nesta igreja foi salvo porque obedeceu a lei letra por letra. Não, nós pecamos e quebramos a lei letra por letra. Se você tem uma visão muito sobressalente de si mesmo, caia em si. Se hoje nós fomos parte do povo de Deus, é porque Jesus cumpriu e satisfez a justiça do Pai. E por causa dele, nós seguimos esses seus santos caminhos. Mesmo diante de todos os percalços, ele nos justificou e hoje somos parte da sua igreja. Não é sobre nós, é sobre ele. Não é sobre as nossas virtudes, é sobre a sua vida. O nosso discurso na igreja não é sobre os nossos atributos. O púlpito não é lugar apenas para nos gloriar das nossas habilidades. Os nossos dons, seja de pregação, louvor, de serviço, seja que área for, não é apenas sobre o que somos capazes de fazer, mas é sobre aquele que está neste lugar e que cumpriu toda a vontade do Pai para que hoje estivéssemos em sua santa presença. Sua santa presença. Você crê nisso? Esse não é um discurso que o mundo quer. O discurso que o mundo aplaude é aquele que alimenta o ego, que mostra que você é demais, você é um insubstituível. Mas o discurso das Escrituras é que nós somos os miseráveis pecadores, mas que Deus, no Senhor Jesus Cristo, por meio do Filho, cumpriu toda a justiça para que hoje estivéssemos em sua santa presença. Por isso que é necessário olhar para nós mesmos e reconhecer que somos pecadores. E se não for Cristo, o que será de nós?
Você, meu querido, que está me ouvindo, seja pelo canal da igreja no YouTube ou está aqui, que não é crente. Eu e você não temos as mínimas condições de agradar a Deus por nossos próprios méritos ou obras. Por mais justo e moralmente que sejamos, nós nunca iremos alcançar o padrão de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo, a justiça do Pai será satisfeita, porque Cristo morreu e viveu no meu e no seu lugar. E é nessa verdade que precisamos nos apegar. Louvado seja o Senhor Deus. Terceira lição: não precisamos temer a morte ou os ataques do diabo, pois o que foi realizado na cruz nos garantiu a vitória contra todo o mal e a certeza de que somos verdadeiramente livres. Isto é, o pecado e a morte não têm mais domínio sobre você. Você vai morrer um dia. Você vai morrer. Eu e você. Mas a morte não é o nosso fim. A morte é um recomeço de uma vida diante de Deus. Pastor, a gente vai se reconhecer depois que morrer lá no céu, na presença do Senhor? Eu não sei, eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: o diabo, a morte, não tem poder sobre nós, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o nosso Deus, maior é aquele que nos guardou e há de nos preservar até o dia final. Até o dia final, né? Domingo passado eu pregando, pontuei algo relacionado a isso dos irmãos do culto da noite, vou repetir aqui. Se você, vez por outra, olhando alguns comentários na internet, eu vi uma postagem que tinha Jesus de um lado, e, né, um desenho de Jesus, do outro o diabo, né? Assim, numa luta de braço, né? Quebra de braço, né? Esses desenhos que algumas pessoas fazem de um dualismo barato, né? Como se Jesus e Satanás estivessem ali disputando, tal. Aí uma pessoa colocou assim no comentário: espere que Jesus vença. Aí eu disse assim: sabe de nada, inocente, né? Jesus já venceu. Já venceu. E nós temos a vitória contra o pecado como a realidade da nossa vida. Então creia nisso. Se aproprie dessa verdade. Não é fácil ser crente no mundo. Não é fácil ser fiel a Deus. Mas se Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento e foi fiel até o fim, é possível que eu e você sejamos aperfeiçoados e sejamos fiéis até o fim. Amém? E por fim, nós temos aqui a última exposição. Aliás, tem mais duas, né? Jesus, ao assumir a forma humana, se identificou conosco, também nos sofrimentos e nas tentações. Ele sabe exatamente como nos sentimos quando somos afligidos por essas coisas. Por isso, podemos pedir sua ajuda quando houver necessidade. Está difícil a luta contra a tentação? Peça ajuda a Jesus. Ele venceu a tentação, ele vai lhe ensinar. Resista aos ataques do inimigo. Resista à tentação e saiba que Deus sempre dá um escape quando somos tentados. Não tem desculpa. Ah, não deu, a carne é fraca. A carne só é fraca porque você não fortalece ela com a palavra e o Espírito. Isso não é desculpa para pecar. Então, quando você for ser tentado, ou quando você for tentado, melhor, fuja da tentação e aprenda com o Senhor Jesus que é possível vencer os ataques do inimigo por meio das Sagradas Escrituras. E, por fim, o mesmo Jesus que foi humilhado, ao se rebaixar na condição humana, um dia voltará com o seu corpo físico, porém glorificado, para estabelecer o seu reino visível entre nós e sujeitar a ele todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Já parou para pensar nisso? Quando Cristo rasgar os céus e aparecer diante de nós, nós o veremos exatamente como ele é, em um corpo glorificado, e o nosso corpo também será glorificado como o do Senhor. Nós vamos experimentar isso, irmãos. Pastor, como é? Eu não sei. Eu também quero saber. Mas um dia nós teremos um corpo igual ao Senhor, onde o pecado já não terá mais domínio sobre nós, e ele reinará de forma triunfal. Apocalipse 19 diz que ele reinará com o cetro do seu poder. Ou seja, nós o veremos coroado em glória. O Cristo que um dia foi coroado com a coroa de espinhos, ele agora está coroado em glória, ouro, revestido de toda a majestade. E nós o veremos exatamente como ele é, e estaremos para o seu reino eterno para todo sempre. Estaremos com ele por toda a eternidade, pelo simples fato que aquele que um dia se tornou homem é o Deus eterno, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Amém. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, por gentileza, e vamos agradecer a Deus por essa manhã de domingo
E que possamos agradecer ao Senhor por sua obra na cruz e entender que a vida de Jesus, ela tem poder sobre nós, porque ele viveu em nosso lugar. E hoje, se temos esse privilégio de estar na igreja, é porque ele tornou isso possível por meio da sua obra perfeita. Jesus, nada mais.